Êxodo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 22. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, os versos de 1 a 22. E eu farei a leitura, e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Êxodo, capítulo 2, os versos de 1 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que te sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de uma e de outra banda e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 dos hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: O egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixaste o homem lá? Ou por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Vamos orar. Ó Senhor bendito, Deus amado, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos instrui e edifica-nos segundo Tua boa, santa e perfeita vontade. Que o Senhor, então, nos dê ouvidos santos para ouvir a Tua doce voz nessa noite, de tal sorte que nossa fé seja crescida, nossos corações sejam confortados, consolados, animados e firmados cada vez mais em Cristo, Teu Filho. Também, ó Deus, dá-me Tua graça e bênção. As minhas fraquezas, os meus pecados e as minhas falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Então somente derrama a Tua graça, glorifica a Tua igreja, honra o Teu Filho e fala-nos de Tua parte.
É a nossa súplica, é o nosso desejo com gratidão. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Continuando então a exposição de Êxodo. E o capítulo 2 é aonde nós vamos encontrar o nascimento do libertador. Mas ao mesmo tempo, esse capítulo ele precisa chamar nossa atenção, porque ele se dá em todo ele se dá por conta da graça bendita ou da misericordiosa graça, da providência graciosa do nosso Deus na história da redenção. Eu quero exatamente tratar sobre isso com os irmãos, sobre essa beleza da providência divina, tanto no nascimento, quanto no crescimento, quanto na fuga e casamento de Moisés. E no próximo domingo, então, nos versos de 23 a 25, nós iremos examinar as causas da redenção. Aí nós vamos tratar de forma mais detida sobre a doutrina da aliança e por que de fato, o Senhor tem grande apreço por esta santa doutrina. Quando Moisés escreveu o capítulo 2, ele tinha para mais de 80 anos. E o povo de Israel passou 430 anos no Egito. Eu até quero fazer uma correção da fala que eu trouxe domingo passado, quando eu falei que o povo passou 430 anos, mas contando a partir da morte de José e não a partir da entrada de Jacó. O correto é a partir da entrada de Jacó no Egito e não da morte de José. Então Moisés escreveu, ele tinha mais de 80 anos, considerando os 430, então quando ele escreveu, estava aproximadamente no ano 350 desse período total dos 430 anos em que o povo passou na terra do Egito. Então, por volta aí de 350 anos depois da entrada de Jacó na terra do Egito. E possivelmente, e esse dado é importante para nós, possivelmente Moisés nasceu exatamente nos dias imediatos ao decreto de matar todos os meninos, né, os filhos de Israel, os recém-nascidos do sexo masculino. Então, possivelmente, Moisés nasceu exatamente após esse decreto. A razão é simples. O texto nos diz que ele já tinha uma irmã mais velha e um irmão mais velho. Não esse texto, né? Mas nós sabemos que ele tinha um outro irmão mais velho do que ele, no caso Arão. E o texto então não nos conta que a família teve dificuldades para com Arão. Mas o texto nos conta sim que no caso de Moisés, do seu nascimento, então a família enfrentou dificuldades para ter a criança, para criar a criança. E esse é exatamente o primeiro ponto para considerarmos nessa noite a beleza da providência de Deus no nascimento de Moisés. Moisés nasce aproximadamente ou consideravelmente próximo a esse decreto de matar todas as crianças ou todos os recém-nascidos do sexo masculino dentro do povo de Israel. E o texto então nos diz que a mãe de Moisés, quando o teve em seus braços, viu que ele era formoso. A formosura de Moisés não se dava apenas no aspecto físico. O próprio Estevão, no seu sermão, lá em Atos capítulo 7, o verso de número 20, Estevão vai dizer que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Então, Atos, capítulo 20, o texto diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Então, a formosura que a mãe encontrou no menino não era meramente física, mas, na verdade, era, de algum modo, um lampejo da graça de Deus que aquela mulher crente pôde discernir. E, por esta razão, tanto ela quanto o seu esposo colocaram em risco tanto a vida do menino quanto a deles mesmos, pois eles decidiram ocultar a criança dentro de casa, mesmo tendo em vigor um decreto real que ordenava a matança de todo menino do sexo masculino que pertencesse
ao povo de Israel. Então, essa decisão de esconder a criança não se dá fortuitamente, mas sim por um impulso da fé. Aquela família, então, decidiu esconder a criança e criá-lo. Os pais de Moisés, nesse ponto, são exemplos para nós, porque vivendo em uma situação e em uma sociedade extremamente perigosa, decidiram confiar em Deus, decidiram temer a Deus e não subjugar seus corações e suas vidas a um decreto maligno da parte de Faraó. Diante disso, então, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, particularmente eu creio que foi Paulo, mas não entrando no mérito de quem escreveu, mas o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele interpreta esses acontecimentos para nós. E ele então diz, no verso 23, ele diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E aí agora o autor aos Hebreus explica a razão desse ocultamento, no sentido da fé, não no sentido do decreto. E então ele diz: porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, tanto o autor aos Hebreus, quanto Estevão, no capítulo 7 de Atos, ao interpretarem esses eventos, mostram a providência divina e revelam-nos a ação de fé e da própria fé desses irmãos nossos, quando decidiram arriscar suas vidas para temer a Deus, não temendo o rei, e então ocultaram a criança por 3 meses dentro de sua própria casa. Há um detalhe nessa ocultação que mostra de fato essa beleza da providência divina. Notem que a criança nasce logo após o decreto ser promulgado. E no decreto a morte era o prêmio de todo menino recém-nascido dentre o povo de Israel. Porém, exatamente quando o rei, ao decretar a morte das crianças, achando que dessa forma triunfaria, Deus traz um menino formoso para essa terra perigosa e capacita um casal, pela fé, a não temer o rei, a desafiar o seu decreto e a então criar a criança, crendo exatamente no poder e na graça do nosso bendito Deus. O detalhe é que essa criança que foi ocultada, ela seria mais tarde o libertador do povo. E aqui nós já podemos aplicar isso à nossa vida, observando a beleza da providência divina, como disse Matthew Henry. Porque exatamente naquela mesma época em que a crueldade de Faraó chegou ao seu máximo, Deus então levanta um libertador para tirar o seu povo de debaixo daquela opressão. Quando os homens planejam destruir a igreja, Deus prepara a sua salvação. O Senhor Jesus Cristo disse essas mesmas palavras, mas de outra forma, quando ele disse que as portas do inferno tentariam destruir a igreja, entretanto, nunca prevaleceriam. Quando os homens, imbuídos por Satanás, se levantam buscando a ruína da igreja, Deus os frustra, preparando a sua salvação. E se você aplicar isso na sua vida, veja se não é exatamente isso que acontece na nossa vida. A todo momento, não só nos relacionamentos entre nós mesmos, mas exatamente no dia da nossa morte, quando Satanás pensa que pode triunfar porque o fruto do pecado se apodera do crente, é quando ele é frustrado. Porque em meio à morte existe a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor disse, falando no Evangelho de João, aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Uma vez pertencendo ao povo de Deus, nem mesmo a morte, como sendo fruto do pecado, um dia vindo sobre nós, não
poderá lograr êxito. Porque a graça na providência é infinitamente maior. Então, aquele casal, instrumento da providência divina, mostra isso. A maior autoridade do mundo é frustrada por uma criança que nasceu e foi ocultada. E esta criança era exatamente o libertador. Quando os homens planejam destruir a igreja, Deus prepara a sua salvação. Mas há outros elementos da providência divina, ainda nessa questão do nascimento e da preservação de Moisés. O texto nos diz então que eles não puderam mais esconder a criança. Então, de alguma forma, eles encontraram um local onde puderam ocultar a criança por 3 meses. Mas a criança foi crescendo. Então, já não era mais possível ocultá-lo. Então, o texto nos diz que foi construída uma cesta, um cesto de papiros, ou de junco. Foi revestido de resina. A criança foi posta dentro desse cesto. E o plano era lançá-lo para navegar rio abaixo, a fim de encontrar misericórdia e livramento. Um detalhe interessante é porque, conforme o texto de Hebreus 11, 23, como nós acabamos de ler, os pais de Moisés não estão agindo pelo desespero, nem muito menos pelo medo da frustração de ter o filho ceifado deles. Os pais estão agindo pela fé. Então, é nosso dever crer que o Senhor, pelo seu Espírito, está conduzindo ou estava conduzindo aqueles pais nesse pensamento. Quando construíram o cesto, quando calafetaram o cesto, quando puseram a criança dentro do cesto e quando então o despacharam no rio. Eles não estavam agindo mediante o desespero, nem muito menos mediante o medo de perder a criança, mas sim sob a indicação e a direção do Espírito de Deus. É interessante observar que Moisés, quando escreveu esse texto, ele soube, a sua mãe, o seu pai, narrou para ele os acontecimentos. E Moisés, a fim de mostrar tanto ao povo de Israel quanto a nós o plano divino executado por seus pais, Moisés usa uma palavra para descrever o cesto que só ocorre 2 vezes no Antigo Testamento. Uma aqui nesse texto e a outra em Gênesis 6, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 9, ou de 6 até 9. A palavra que Moisés usa para descrever a sua cesta é exatamente a mesma palavra que foi usada para descrever a arca que Noé construiu. E desta forma, Moisés está exatamente conduzindo os leitores, tanto os daquela época como os de nós, a entender o lugar da fé e a providência da parte de Deus. A mesma palavra foi usada apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento, na construção da arca e na construção desse cesto. E dessa forma, então, Moisés, nós percebamos que ele não foi salvo por um plano desesperado de uma mãe, mas que, assim como Noé, a mão que o salvou foi a do Senhor. A mão de Deus, a mesma que dirigiu a arca em meio a um oceano inimaginável nos dias de Noé, foi a mesma que guiou o cesto quando lançado no rio Nilo. E é interessante, irmãos, percebermos como essa parte, né, da graça divina, da providência divina, operou no livramento e na preservação da vida de Moisés. Moisés tinha 3 meses de vida, foi posto numa cesta, a cesta foi posta no rio, e então a correnteza se encarregou de fazer o restante. Nesses dias, o rio Nilo era um rio extremamente perigoso, cheio de crocodilos, diga-se de passagem. Mas Deus tapou a boca de cada um dos crocodilos que haviam naqueles dias. Deus impediu o cesto de virar, e aí a criança afundaria e morreria afogada.
Deus impediu a criança de morrer ou de passar algum tipo de desconforto por inanição, porque o texto não nos diz que ele foi posto aqui e logo em seguida foi encontrado ali. Nós não sabemos quanto tempo se passou da casa deles até o encontro dele com a filha de Faraó. Mas o certo é que, de forma soberana, Deus guardou Moisés de todas estas coisas. O texto nos descreve um detalhe interessante, porque ao descrever os perigos do rio, o texto contrasta, por exemplo, nos mostrando que a filha de Faraó, com as suas donzelas, foi se banhar no rio. Então ela não se banhou de fato no leito principal, mas num braço, onde havia segurança. E pela providência divina, o cesto entra exatamente no braço do rio, aonde a filha do rei, que havia decidido matar todas as crianças, se encontrava naqueles dias. Graciosamente, o texto nos diz que Deus fez com que o cesto chegasse até aquele local. Entretanto, devemos nos lembrar que a filha de Faraó tem conhecimento do decreto. Então, ela podia ter agido de forma contrária. Ela podia ter pego a criança e ter ela mesma executado a vontade de seu pai. Porém, o texto nos diz que quando a filha de Faraó abriu o cesto, o menino chorando, reconhecendo que era um dos hebreus, ela teve compaixão. Até mesmo de um incrédulo, o Espírito traz ternura e compaixão, quando estes atos significam atos de salvação. Graciosamente, Deus comove e move o coração daquela mulher, e ela então decide, ela mesma, romper com o decreto de seu pai. Então, ela decide que aquele menino seria dela. Deus começa a mostrar que o plano maligno da serpente, como nós vimos domingo passado, para destruir o Messias, ele começa a ruir. Porque agora, a salvadora do libertador é alguém que habita no próprio palácio daquele que designou a destruição. Portanto, quando ela expressa essa misericórdia, Deus então encoraja uma pequena moça, Miriam. E Miriam, então, de forma astuta, oferece àquela mulher aquilo que era muito comum, talvez, naquela época, uma ama, uma mulher que pudesse criar, amamentar a criança. E então a filha de Faraó aceita, e já antecedendo o que aconteceria 80 anos posterior ou no futuro, a filha de Faraó paga a mãe de Moisés para criá-lo. 80 anos depois, quando o povo está às vésperas de sair do Egito, Deus disse: peçam as riquezas dos egípcios. Vocês não sairão como cativos, mas como vitoriosos, então deverão possuir despojos. A filha de Faraó, profeticamente poderíamos dizer assim, já começou a anunciar a transferência das riquezas do Egito para os filhos de Israel, ao pagar aquela mulher, a própria mãe de Moisés, não apenas para criá-lo, não apenas para alimentá-lo, mas para ensiná-lo sobre o Deus de Israel. E aqui, meus irmãos, também é necessário fazermos mais uma aplicação para as nossas vidas. O texto nos mostra Deus executando a sua vontade, que é soberana e é livre. Mas Deus executa a sua vontade boa e soberana por caminhos muitas vezes misteriosos para nós, assim como foram misteriosos aos olhos dos pais de Moisés. Quem imaginaria que lançar a criança rio abaixo seria exatamente o caminho misterioso da salvação? Pois é, quem imaginaria que o Filho de Deus assumiria carne e daria sua vida em troca da nossa, numa cruz do Calvário? Deus executa a sua vontade, boa, perfeita e preciosa,
por caminhos misteriosos. Às vezes nós queremos aprisionar a soberania de Deus, ditando a Ele os caminhos que julgamos ser os mais apreciados, os melhores, os mais racionais. Quando, na verdade, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, Paulo disse: a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Deus então faz isso. Usa caminhos misteriosos para envergonhar os homens. E no nosso caso, como sua igreja, ao nos depararmos com a sua vontade gloriosa que é executada, isso nos serve de um convite a confiarmos nele de forma integral, a entregar a Ele todo o nosso coração, a dependermos completamente dele. Esse relato, tanto do embarque da criança, quanto de deixá-lo descer rio abaixo, nos ensina que nesses caminhos misteriosos que Deus usa para executar a sua vontade preciosa e santa, existe uma ligação, uma conexão que às vezes pecaminosamente nós queremos desfazê-la. Essa conexão é exatamente naquilo aliás, é uma conexão sobre uso de coisas, uso diligente de meios e a confiança nessa maravilhosa providência do Senhor. O texto nos mostra que tanto a família de Moisés, o pai e a mãe, quanto a irmã de Moisés, que seguiu o rio abaixo, o cesto, o texto nos mostra que eles entenderam esses caminhos misteriosos do Senhor e não dissociaram a misericórdia divina com o uso de meios que Deus colocou nas mãos deles. Notem, e o texto nos deixa claro isso, que não podendo mais ocultar a criança em casa, a mãe de Moisés, por exemplo, não se assentou à beira da porta em completo desespero, porque não tinha mais o que fazer, ela não poderia enfrentar o exército egípcio. O texto não diz que ela se assentou à beira da porta em completo desespero. O texto também não diz que a mãe de Moisés ou o pai de Moisés não tentou a Deus, por exemplo, cruzando os braços e dizendo: eu confio em ti, Senhor, então eu não vou fazer nada, faze tudo. Às vezes nós fazemos isso, né? Isso é tentar a Deus, não é crer nem confiar no Senhor. Ela não fez isso. Ela não tentou o Senhor com uma confiança pecaminosa, cruzando os braços e dizendo: está em tuas mãos, Senhor, seja o que o Senhor quiser. Não. O que foi que ela fez? Ela trouxe os meios que eram disponíveis para ela e os entregou ao Senhor, confiando na sua providência e na sua graça. Gloriosamente, Deus proporcionou aos pais de Moisés compreender pela fé aquilo que muitas vezes é difícil compreendermos hoje: soberania com nossa responsabilidade. O dever da mãe de Moisés era fazer a cesta e não preservar a vida da criança. O dever de preservar a vida pertence ao Senhor, porque a vida está nas mãos dele. O dever dela era de fazer o cesto, era de tapar os buracos que possivelmente existissem com a resina. O dever era de pôr a criança dentro do cesto. Se ele alcançaria a misericórdia da filha de Faraó ou de qualquer outra pessoa, ou se ele morreria afogado ou comido pelos crocodilos, isso pertencia ao Senhor. Pela fé ela compreendeu o que nós hoje muitas vezes temos dificuldade de entender e de submeter nossa responsabilidade a essa soberania gloriosa e bendita do nosso Deus. Ela não entrou em desespero, ela não tentou a Deus cruzando os braços e não fazendo nada. Não. Ela fez tudo o que lhe era possível, mas nunca confiando nela nem naquilo que acabara de fazer, o cesto. E dessa forma, então, aquele casal entra na história, apesar de não termos o nome escrito aqui.
mas um dia conheceremos nos céus, como crentes extremamente sábios e fortes na fé, porque entenderam qual era o seu papel e compreenderam qual era a vontade do Senhor. Como Deus é bendito, né? Nós deveríamos submeter mais a nossa responsabilidade à providência divina e não agir ou desesperadamente em qualquer situação ou tentando a Deus, dizendo eu confio e não farei nada. Isso não é a forma correta de se fazer. Foi por isso que o Senhor Jesus repreendeu Satanás, quando Satanás disse, olha, tem uma promessa no livro dos Salmos a teu respeito, atira-te daqui para baixo, os anjos de fato socorrerão. E é verdade, se Cristo pulasse, Deus não permitiria que o seu filho sofresse um arranhão. Mas a questão é da vontade de Deus que Cristo pulasse? Não. A vontade do Senhor é que os anjos o guardassem em qualquer situação, mas nunca numa situação como esta, onde eu retiro a minha responsabilidade e pecaminosamente digo a Deus, tu és responsável, tanto pelo bem como pelo mal que eu faço. Nós vamos aprender acerca da providência divina. A doutrina da providência é uma doutrina gloriosa. Nós temos que estudá-la mais e submeter nosso coração cada vez mais a ela. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra então agora, a partir dos versos de 11 a 15, o texto nos mostra que Moisés cresceu. Então, no verso 10, o menino é levado para o palácio e possivelmente, então, ele ficou até ser desmamado. Há uma indicação pelo caso de Ana e Samuel, né, lá em 1 Samuel, que o desmame se dava lá por volta do 2º, 3º ano. Então, deve ser mais ou menos isso. Então, talvez até os 5 anos, Moisés esteve na casa de seus pais, e então depois ele foi levado para morar no palácio. Bom, do verso 10 para o verso 11, nós temos em média aí mais ou menos 35, 37 anos de diferença. Porque o texto nos diz que ele já era homem feito, não é? E Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, verso 23, Estevão nos diz que ele já tinha 40 anos de idade quando esse fato aconteceu. Moisés, então, ao chegar nessa idade dos 40 anos, decidiu visitar os seus irmãos, o seu povo, os egípcios, e não os seus irmãos no sentido paterno apenas da palavra. Ele então contemplou o labor penoso pelo qual os filhos de Israel eram submetidos, e ele viu então uma cena extremamente chocante. Ele viu um egípcio espancando um hebreu, um do seu povo, é o que ele nos diz. Nesse momento, aos 40 anos de idade, Moisés decidiu então abandonar a glória do palácio, os prazeres reais, e pela fé, conforme nos diz Hebreus, capítulo 11, os versos de 24 a 26, ele decidiu se identificar com o povo de Deus, e não somente com o povo de Deus. Ele decidiu, de fato, rejeitar as riquezas do Egito pelas bênçãos que ele alcançaria em Cristo Jesus. E por isso o texto então diz que ele sai para ver um dos seus irmãos. Não é que ele nunca saiu do palácio, não é que ele nunca viu um hebreu sofrendo. O texto está fazendo um marco na história dele, é uma marcação. O texto está mostrando um coração revelado. O texto está mostrando quando de fato Moisés, pela fé, compreendeu quem ele era na história da humanidade e qual era o seu relacionamento com o Deus de Israel. O texto está mostrando o exato instante quando a fé lhe veio ao coração. E ele então, como disse Paulo aos Filipenses, decidiu ter toda a riqueza do Egito como refúgio e esterco, para alcançar a sublimidade do conhecimento e da bênção e da pessoa de Cristo. Por isso, o autor aos Hebreus interpreta este ato como sendo um ato da fé salvadora e transformadora vindo ao coração de Moisés. O texto nos diz então que Moisés, agora cheio de fé, talvez um noviço na fé,
ao contemplar o amargor que os seus compatriotas, né, o povo de Israel, experimentava, e ainda levado ao extremo por essa situação de um egípcio espancando um de seu povo, o texto nos diz que, imbuído de fé e cheio do desejo de libertar o seu povo, Moisés se lança contra o agressor e mata o agressor. Ele não matou o egípcio por um mero senso de justiça, ele matou o egípcio por conta da sua expectativa da fé e por conta do seu desejo de libertar o seu povo daquela escravidão. Moisés ainda era um noviço na fé, talvez não conhecendo muito bem todos os mistérios da fé, intentou então, ou creu então, que pela força de seu braço poderia livrar o seu povo daquela agrura, daquele lugar escravizador. No dia seguinte, o texto nos diz que ele saiu e encontrou agora 2 dos seus irmãos brigando. Ele então repreende o agressor e diz, né, que deveria ter misericórdia do seu companheiro, ou seja, ele lembra o aspecto filial, o aspecto da irmandade. Porém, o texto nos diz que quando Moisés tenta implementar libertação, o povo então o repele, o agressor o repeliu e jogou na cara de Moisés o seu ato de defesa e de fé anteriormente praticado, no dia anterior praticado, como sendo uma acusação de assassinato, ou seja, de um homem culpado, não de alguém que agiu pela fé. E então o texto nos diz que Moisés foge para a terra de Midian, conforme o verso de número 15 nos registra. Estevão vai nos dizer que o ato de Moisés, de fato, é um ato de fé. Porém, Moisés precisava entender um detalhe que muitas vezes nós, hoje, também temos dificuldade de entender. Nem todas as ovelhas que estão no aprisco de Cristo são, de fato, ovelhas de Cristo. E Estevão, então, interpretando esse ato, lá no capítulo 7 de Atos, versos 25 a 29, Estevão vai dizer que o povo ouviu o libertador, mas rejeitou o libertador, preferindo a escravidão egípcia. Talvez prefigurando a vinda do Messias, quando, anunciando o Evangelho, Israel preferiu o domínio de Roma do que o domínio dos céus. E não é sem razão, por exemplo, que o apóstolo João, escrevendo o seu Evangelho no capítulo 1, no verso de número 11, João resume tudo e diz: ele veio para os seus, como Moisés, mas os seus não o quiseram. Mas os seus não o quiseram. Estevão então vai dizer que o ato de repelir Moisés é um ato de incredulidade por parte do povo. O povo preferiu ficar sem a voz do libertador por mais 40 anos, experimentando a escravidão e as agruras egípcias, do que pela fé se submeter a Deus por meio de Moisés. E aqui, queridos, nós temos uma aplicação que devemos fazer a cada um de nós. Estevão vai nos dizer então, lá em Atos 7, 25 e 35, que Israel rejeitou o libertador enviado por Deus, né? Tipificando o que aconteceria com o Senhor Jesus. E isso não é por acaso. Moisés precisava ser ensinado de que mesmo dentro do povo de Deus, também há incrédulo. Moisés também precisava aprender que a verdadeira libertação não era da escravidão física, mas da escravidão do coração, da escravidão da alma. E talvez por não entender essa verdade, é que ele age então, nos seus dias, lançando-se sobre o egípcio para tirar-lhe a vida. Ele não entendeu ainda que era necessário
que a primeira e a principal de todas as libertações ocorresse primeiramente no coração. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse libertador glorioso na palavra, que se lança talvez imprudentemente contra um egípcio, ainda que agindo pela fé para o matar, isso tem uma aplicação e uma relação direta com Cristo. É para se fazer de fato um paralelo, e esse paralelo é para refletir uma diferença entre Cristo e Moisés. Apesar de Moisés estar revestido de coragem e fé, de desejar a libertação do seu povo, mas ao matar o egípcio, Moisés se valeu da força de seu braço. Da força de seu braço. Ele ainda não estava pronto para, de fato, libertar o povo e conduzi-lo pelos 40 anos no deserto, porque ele estava se valendo da força de seu braço. Muito diferente do que acontece com Cristo na cruz, né? Quando ele mesmo é o judeu que sofre. Não por mãos estranhas, mas por mãos de seus próprios compatriotas. E aos berros, os sacerdotes diziam: desça da cruz, e creremos em você. E ele então, esvaziando-se da força de seu braço, como Deus que era, manteve-se na cruz. Porque a verdadeira libertação não é aquela que é física apenas, mas é aquela que acontece na alma e no coração. Moisés precisava aprender esse aspecto da fé que lhe deu coragem para matar um egípcio. Ele precisava lembrar desse aspecto da fé para libertar o cativo. Ele precisava entender que ele podia tirar o povo do deserto, como ele vai experimentar mais adiante. Mas sem a transformação de corações, o povo continua com o coração no Egito, na escravidão. Verdadeiramente, antes de Israel deixar o Egito, Moisés precisava deixar espiritualmente e emocionalmente o Egito. Lembre-se, 40 anos foi criado no palácio. Era natural que, mesmo sendo um crente, via de regra, nas situações da vida, deixasse de olhar para os céus e olhasse para a força de seu braço. Ele precisava aprender o aspecto da fé, aplicado então à redenção. Por fim, vemos a providência de Deus na fuga e no casamento de Moisés. Os versos então de 16 até 22. O texto nos diz que Moisés então, depois de ser rejeitado pelo seu povo e acusado de assassinato, ele fugiu então do Egito e se refugiou na terra de Midian. Esse detalhe é extremamente importante para o que nós iremos encontrar mais adiante, nos versos de 23 a 25. A terra de Midian, ela ficava no norte do Mar Vermelho. Depois, quem pegar aí o mapa pode olhar que você vai ter lá a península do Sinai, e o Mar Vermelho faz isso aqui, né? Tipo um delta invertido. Então, de um lado você tem ali o canal de Suez e do outro lado, já perto da Arábia Saudita, atualmente, né? Você tem então o Catar, você tem então o outro braço do Mar Vermelho e na verdade é o Golfo, né? O Golfo de Acabá. Então eles ficavam ali naquelas imediações próxima dessa parte do Mar Vermelho. Mas o detalhe interessante é porque Moisés não vai para Midian de forma aleatória. Gênesis, capítulo de número 25, nos diz por que ele foi para lá. Olha que coisa incrível. Abra sua Bíblia em Gênesis 25. Gênesis 25, os versos de 2 a 4, diz o seguinte, eu vou ler desde o verso 1 até o verso 4. Diz assim: desposou Abraão outra mulher, porque Sara já havia morrido. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joczã, Medã e Midian. O quarto filho de Abraão. Um filho que foi gerado, ainda que não pela mãe da promessa, que é Sara, que é Sara, mas é um crente, um filho que foi circuncidado,
foi evangelizado por seu pai, conforme o verso de número 6, por exemplo, vai nos dizer que Moisés os despediu para o Oriente, para as terras do Oriente, quando já estavam grandes. Então Moisés vai se refugiar no meio da semente da igreja, da semente santa. Ele vai se refugiar no meio daqueles que eram semente de Abraão, o pai da fé. E possivelmente, nós cremos nisso, o culto ao Deus verdadeiro, talvez com uma ou outra dificuldade, ou talvez não, ainda era mantido em Midian. Por isso que há uma grande ênfase sobre Jetro, o sacerdote de Midian. E é interessante porque nesse texto diz que o nome dele é Reuel, depois é que vem Jetro. Talvez a Jetro seja variações desse nome, mas Reuel significa amigo de Deus. Então ele vai se refugiar exatamente no meio da semente da igreja, da semente de Abraão. E ele então, naquele lugar, vai poder ser treinado e aprender um pouco mais acerca do que é de fato a fé e a salvação. Um detalhe interessante que o texto nos mostra é que a graça de Deus o conduz até lá. Então ele não vai para lá porque ele jogou na sorte, assim, qual é o lugar mais perto para mim ir? Ele foi para lá porque ele tinha um objetivo. Deus o guiou até lá pela fé. Ele queria estar entre a semente do povo de Deus. O texto também nos diz que a sua chegada lá é muito semelhante à chegada de um outro pai na fé, Jacó. O texto nos diz então que ele chega e ele fica perto de um poço, né? Ou assentou-se perto de um poço. E o texto nos conta basicamente a mesma história de quando Jacó encontrou Raquel. Raquel também era uma pastora de ovelhas, né? E a futura esposa de Moisés também é uma pastora de ovelhas. E diz o texto então que tanto Raquel quanto a esposa de Moisés, elas eram injustiçadas pelos outros pastores, pelos homens, porque eles chegavam depois dessas mulheres e enxotavam elas, davam de beber aos seus rebanhos, iam embora, então só então é que elas podiam descedentar seus rebanhos. O texto então nos mostra o mesmo acontecimento exatamente para nos fazer lembrar da providência. Assim como Jacó, antes de deixar a terra prometida, no seu sonho da escada, orou e disse: Senhor, se me guiares a terra para onde vou, e se me trouxeres de volta, eu serei teu povo e tu serás o meu Deus. Agora Deus está fazendo a mesma coisa. Talvez 500 anos, 400 e tantos anos depois, mostrando que Ele é o mesmo Deus dos patriarcas, guiando com sua misericordiosa e gloriosa providência o seu servo Moisés. Ali, Moisés então vai poder exercitar justiça para com os injustiçados. O texto nos diz que ele defendeu as mulheres dos pastores, mas note que agora você já tem um coração mais quebrantado, você já não tem mais um homem violento, mas você tem agora um crente mais quebrantado. Ele defende então as mulheres. O texto nos diz que ele vai então até a casa de Reuel, consente em habitar ali e casa com a sua filha, né, a Zípora, e tem filhos ali. E ali ele então passa 40 anos até que Deus lhe chame novamente. Um pastor presbiteriano antigo, chamado James Boyce, ele fez uma aplicação dessa vida de Moisés dizendo o seguinte: Moisés passou 40 anos no palácio ou no Egito para aprender alguma coisa. Passou mais 40 anos no deserto para aprender que não era nada. E depois, quando tirou o povo
do Egito, também passou mais 40 anos no deserto, mas agora vivendo e provando de que Deus é tudo. Deus estava tratando com o libertador, estava fazendo aprender o princípio da providência e da fé para a libertação. E aqui, meus irmãos, então, concluindo, o texto nos mostra que, de fato, Moisés aprendeu sobre liderança, sobre guiar, aprendeu sobre disciplinar. Ele agora era um pai de família, era um pastor de ovelhas, estava em terra estranha. Aprendeu a ajudar e a suportar os que passam por necessidade. De fato, tudo isso era uma preparação para o seu momento de quando ele de fato fosse chamado por Deus para libertar o povo da terra da escravidão. Mas eu quero fazer uma aplicação para nós. Eu achei extremamente importante essa aplicação de um pastor batista americano chamado Tony Merida, quando ele diz o seguinte: Deus não desperdiça nada das nossas vidas. Ele não escolheu Moisés por causa das habilidades ou dos talentos que possuía. Pelo contrário, Deus concedeu a Moisés experiências no deserto e também no Egito que modelaram sua vida. Modelaram sua vida. E isso acontece conosco. Frequentemente Deus nos prepara para o capítulo seguinte da nossa vida, com as experiências do capítulo presente da vida agora. E muitos de nós, por não compreender estas coisas, não conseguem ir para o capítulo seguinte, porque as vidas não são modeladas pela providência e pela palavra, mas permanecem nas insistências de erros e pecados que o impede de florescer na fé, que o impede de florescer no seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, falando sobre consolo. Às vezes nós queremos consolar as pessoas, mas nós não queremos sofrer para aprender o que é consolo, para poder consolar. Está errado, não é a matemática divina. Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, Paulo disse assim: é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Mas como é que eu vou consolar quem está com suas angústias? Paulo responde e diz: eu vou consolá-los com a consolação com que eu mesmo já recebi ou contemplei em Deus. Então, no capítulo seguinte das nossas vidas, Deus quer que nós apliquemos as experiências do capítulo presente. A vida precisa modelar a nossa alma. Não segundo o mundo, por isso disse Paulo em Romanos, capítulo 12. Mas com a transformação de nossa mente, segundo a fé em Jesus Cristo. Então, aplique-se a moldar a sua vida, né? Aplique-se em perceber essas transformações divinas, para que você seja cada vez mais moldado, segundo a palavra, segundo o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?